noite, pessoal. O meu nome é Márcio Luiz Feller, sou proprietário da Automecânica Imola, situada na cidade de Nova Trento. A minha especialização lá, eu sou um Bosch Car Service, sou Monroe Club, tenho uma bandeira Mobil Lube Express e estou aqui para falar um pouquinho para vocês nessa noite sobre o procedimento de análise técnica, o nosso popular checklist. Então, a gente vai dar uma explicadinha para vocês como que surgiu essa ferramenta, a importância dela para todas as empresas associadas, a maneira como se usa e quais são os frutos que a gente pode colher usando essa ferramenta da maneira adequada. A gente vai abrir a nossa conversa de hoje falando sobre os 5 principais focos do procedimento de análise técnica. No primeiro deles, a gente vai falar sobre o cadastro do cliente, a gente vai falar sobre o cadastro do veículo, o relato do cliente, que é aquilo que o cliente vai falar para a gente, o que ele realmente quer que a gente faça no veículo dele, o procedimento de análise, o procedimento de atendimento, o procedimento de análise técnica, que vai dar um foco ou uma ênfase maior no sistema de suspensão, que é o assunto de hoje e é a minha especialidade. Então eu vou começar explicando para vocês como que funciona o procedimento de análise técnica na parte que se refere ao cadastro do cliente. A gente tem aqui no nosso checklist, onde tem o espaço marcado cliente, e onde a gente deve escrever o nome do cliente propriamente dito, de preferência que esse nome estivesse escrito de letra legível e sempre o nome completo da pessoa, para evitar posteriores problemas com a troca do nome da pessoa. Número da carteira de identidade do cliente, o número do CPF e outros dados, se forem possíveis, que vão te trazer segurança na hora em que tu for fazer uma consulta de SPC ou realmente tu criar um cadastro bem montado do teu cliente. Dentro desse cadastro ainda entra o endereço do cliente, o seu local de trabalho e 2 espaços para o telefone. Normalmente a gente anota ali o telefone residencial ou o telefone fixo da pessoa e um telefone celular ou o telefone de contato do trabalho da pessoa. Isso aí vai ser muito importante, pessoal, no momento em que a gente for precisar passar um orçamento para o cliente, para a gente ter esse telefone para poder entrar em contato com o cliente. Depois a gente entra na parte que envolve o cadastro do veículo propriamente dito. O cadastro se divide em 2 partes, o cadastro da pessoa física e o cadastro do veículo. Então ali vai entrar o tipo de veículo, a quilometragem que o veículo se encontra naquele momento, a placa, ano e modelo. Dentro disso aí, a gente vai marcar os opcionais do veículo, que aqui no nosso checklist pede se ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, sistema ABS e câmbio automático. Também vai pedir para vocês marcarem a quantidade de combustível que se encontra no tanque do veículo nesse momento. E num outro espaço aqui vai te pedir para dar uma avaliada se o veículo tem algum tipo de avaria. Esse campo aqui de avarias, pessoal, é importante a gente tomar cuidado com isso aqui, porque isso aí vai evitar vários problemas que a gente tem dentro da nossa oficina, de, por exemplo, o cliente chegar lá depois e dizer assim, o meu carro, depois que foi feito o reparo, apareceu com uma lanterna quebrada, apareceu com um canto de uma porta amassado. Se a gente não tomar cuidado no momento do cadastro ali, quando o cliente ainda está junto com a gente pode ter um problema na hora de entregar o carro para o cliente. O terceiro passo do nosso checklist, o relato do cliente. No campo relato do cliente, ele vai realmente, é onde que a gente realmente vai anotar o relato que o cliente vai fazer para nós, apontando o que ele espera da gente dentro da oficina. Então ele vai marcar ali, por exemplo, barulho na suspensão. Nesse momento do relato do cliente, é importante que o recepcionista anote o maior número de informações possíveis, porque isso vai auxiliar o nosso técnico, o nosso mecânico lá, na hora dele descobrir o defeito do veículo. Tá? E para ele poder montar o orçamento. Então esse campo relato do cliente é onde que a gente vai anotar o que o cliente realmente deseja. Próximo ao campo relato do cliente, a gente tem um espaço aqui, onde que o cliente assina, autorizando a gente fazer um teste de rodagem com o veículo. Tá? Tem um campo para ele assinar e também tem um campo aqui que te permite anotar a previsão de entrega do veículo, para te saber quanto tempo tu tens para realmente poder trabalhar no veículo do cliente.
O quarto procedimento, que também faz parte do nosso procedimento de atendimento aqui, ele serve para o recepcionista acompanhar o andamento do veículo dentro da oficina, e ele se divide em 7 etapas. A primeira deles é a recepção, que é onde que o recepcionista vai realmente anotar os dados do cliente, os dados do veículo, anotando tudo aquilo que a gente falou até esse momento. No segundo passo, é o momento em que um mecânico ou o técnico vai fazer a análise técnica do veículo para verificar o orçamento vai verificar o que realmente o carro tem. A análise do histórico do veículo. O mecânico vai avaliar, o mecânico ou o técnico, ele vai avaliar se esse carro já passou pela nossa oficina e se a gente está falando de fazer uma garantia ou se vai ser um serviço normal. Cadastro completo do cliente, para a pessoa que está fazendo o cadastro ter realmente a certeza de que ela está com o cadastro completo. A análise de crédito, o recepcionista vai avaliar se esse cliente tem crédito ou não para fazer o serviço com a gente. Laudo técnico e checklist, vai entrar a etapa que a gente vai explicar no segundo momento desse treinamento, que é a hora efetiva que o mecânico vai aplicar o checklist no veículo. Cotação de preços, é o momento em que o checklist entra no nosso setor de peças para fazer a cotação de preço das peças. Liberação do orçamento, é o momento em que o recepcionista vai entrar em contato com o cliente para saber se ele vai autorizar fazer o serviço ou não. Fornecimento de mercadoria, nesse momento aqui, a gente vai conferir lá com o nosso setor de peças o fornecimento das peças para a gente poder executar o orçamento. Execução do serviço, é o momento em que o técnico vai efetivamente realizar o reparo no carro do cliente. Avaliação do serviço, é o momento em que ou o técnico ou o chefe de oficina, dependendo do padrão da oficina, vai fazer a avaliação ou o teste de rodagem do veículo. Fechamento de OS e lavação, é o momento em que o técnico, o setor de peças e o recepcionista vão estar juntos, fazendo o fechamento da OS, conferindo as peças, conferindo se o orçamento bateu com o que foi passado, e o recepcionista estando com a ordem de serviço pronta para fazer a entrega técnica e a cobrança do veículo. Fechamento de OS e lavação, é o momento em que algumas empresas levam o carro para fazer a limpeza do veículo para preparar ele para a entrega. A entrega técnica é o momento em que o técnico explica para o cliente o que foi feito tecnicamente no veículo. O faturamento é o momento em que o cliente vai para o nosso setor financeiro da empresa e faz o acerto financeiro lá com o pessoal do faturamento. E o 17º item, que é o pós-vendas, que normalmente nas nossas empresas é feito 30 dias após o serviço ter sido executado, a gente liga para o cliente e faz o pós-vendas, que é perguntando se o serviço ficou bom, e faz uma série de perguntas para saber da satisfação do cliente em ter feito o serviço na nossa oficina. O nosso quinto passo aqui, pessoal, a gente entra realmente no uso do procedimento de análise técnica, que é o foco do nosso treinamento dessa noite. Então a gente vai dar foco no sistema de suspensão, direção e eixo traseiro. O procedimento vai servir para as outras partes do checklist, mas a gente vai entrar realmente no funcionamento, como aplicar o checklist do sistema de suspensão, direção e eixo traseiro. Ok? A gente agora vai falar um pouco efetivamente sobre o procedimento de análise técnica, com foco no sistema de suspensão. Nesse primeiro momento, eu vou dar uma explicada para vocês em como que foi montado esse procedimento e o porquê da sequência dos itens, da maneira como foi montada a sequência dos itens e como que a gente chegou ali. A gente juntou os manuais dos veículos das 4 principais montadoras nacionais, sentamos numa mesa ali e resumimos os itens que se repetiam, por exemplo, o amortecedor, e acrescentou alguns itens que a gente considerava de extrema importância e que não estavam dentro dos manuais dos veículos. A gente chegou a um número de 31 itens, sendo que a gente começa pelos amortecedores dianteiros,
batentes e coifas dos amortecedores, coxins dos amortecedores dianteiros, molas dianteiras, braços tensores dianteiros, bandejas dianteiras e suas buchas, pivôs, barras estabilizadoras, buchas dianteiras e bieletas, coifas do semi-eixo e juntas homocinéticas, caixa de direção, articuladores braço Pitman e braço auxiliar, terminais de direção, barra de direção, buchas e abraçadeiras, amortecedores de direção, acoplamentos da caixa de direção, coluna de direção e coifas, bomba da direção hidráulica, onde a gente vai avaliar o estado do óleo e vazamentos, rolamentos das rodas dianteiras, amortecedores traseiros, batentes e coifas dos amortecedores, coxins dos amortecedores traseiros, molas traseiras, buchas do eixo traseiro, bandejas traseiras e buchas, barra estabilizadora, bucha traseira e bieleta traseira, braços tensor traseiro, cardan e cruzetas, rolamento de rodas traseiras, geometria dianteira e traseira, balanceamento de roda e análise do pneu, onde a gente vai avaliar desgaste, pressão e deslocamento. Ok, pessoal, então a gente vai começar o nosso procedimento de análise técnica aqui na prática e vocês vão entender por que o nosso checklist segue essa sequência. Essa sequência ela foi estudada de forma que o técnico perca o mínimo de tempo possível, o que vai ajudar ele na produtividade. Então, no primeiro momento, a gente vai analisar o amortecedor dianteiro do veículo com o veículo ainda no chão, antes de pôr o veículo propriamente no elevador. Ele até pode já estar no box, preparado no elevador, mas ele ainda não vai estar erguido. Ok? Então a gente vai ter a ajuda do nosso amigo Leandro aqui, e ele vai estar mostrando como que a gente faz o teste de pressão do amortecedor dianteiro e traseiro, com o veículo ainda no solo, para a gente evitar perda de produtividade. Pode mostrar daí, Leandro? Então, pessoal, a gente sabe que tecnicamente a função do amortecedor é controlar a oscilação da mola. O teste que o nosso amigo Leandro acabou de mostrar para vocês aqui, ele pode parecer um teste primário, mas ele demanda de uma certa experiência do nosso técnico para poder fazer esse teste prático, vamos assim dizer. Nesse momento aí, ele mostrou para a gente se o amortecedor está realmente fazendo a função dele, que é controlar a oscilação da mola. Então a gente sabe, quem já tem a prática, sabe que o movimento do carro, quando ele é comprimido, ele não pode ficar quicando ou oscilando ali, muitas vezes com o veículo no chão. Então esse teste, num primeiro momento parece ser básico, mas o técnico tendo uma determinada experiência, ele consegue fazer um primeiro teste já com o veículo no solo. Aí, no segundo momento, a gente vai continuar ainda avaliando o amortecedor, mas daí com o veículo já no elevador. No segundo momento da avaliação do amortecedor, pessoal, a gente já com o carro no elevador e com a roda retirada do veículo, a gente vai fazer uma análise para visualizar se o amortecedor não está apresentando vazamento do fluido hidráulico, correto? Então, nosso amigo Leandro vai erguer a coifa de proteção e mostrar e avaliar se o amortecedor do veículo está apresentando algum vazamento. Não está vazando. Tá ok, Leandro? Uma terceira avaliação que pode ser feita também no amortecedor, pessoal, é avaliar a quilometragem que essa peça está rodando no veículo. A gente sabe que a partir dos 40 mil quilômetros, o veículo já começa a apresentar desgaste nos amortecedores. O Leandro vai mostrar para nós esse amortecedor do tipo cartucho, que foi substituído por quilometragem. Foi feita uma troca preventiva, o amortecedor já estava apresentando um escurecimento da haste, que é sinal
de desgaste por quilometragem. O amortecedor ainda não estava apresentando vazamento, mas foi feita uma troca preventiva porque o amortecedor já estava com mais de 40 mil quilômetros. Essa segunda peça, ela vai mostrar para nós um amortecedor que foi substituído de maneira já corretiva, ou seja, estava apresentando vazamento, tinha perdido a ação e é uma peça que já está inutilizada e apresenta a necessidade de ser substituída por uma peça nova. Essa avaliação, pessoal, ela serve tanto para os amortecedores dianteiros como para os amortecedores traseiros do veículo. A gente não tem diferença na avaliação da peça, tanto a peça dianteira como a traseira, apesar dos formatos e as construções serem diferentes, mas a avaliação é a mesma, ok? O segundo item do nosso checklist aqui, pessoal, são os batentes e coifas do amortecedor. Como vocês podem ver, o checklist segue numa sequência onde que o técnico está avaliando a torre do amortecedor do carro, o que sempre vai focar a produtividade dele, para ele não ter que, por exemplo, sair de uma área do veículo e ir para outra. A gente estudou para que as peças estivessem numa sequência, o que vai priorizar a produtividade do nosso técnico. Então a gente vai estar avaliando agora os batentes e coifas do amortecedor. O nosso amigo Leandro vai estar mostrando a avaliação aqui com o veículo montado. Ele vai estar mexendo a folga da roda aqui, onde que ele vai estar avaliando mais precisamente a folga do coxim do amortecedor, né, Leandro? E posteriormente a gente vai mostrar o desgaste da coifa e do batente do amortecedor. No caso desse veículo aqui, a gente está constatando que o veículo não tem folga na parte de batentes e coifas do amortecedor e também no coxim superior do amortecedor. Mas a gente vai mostrar para vocês aqui peças que foram substituídas por motivos de desgaste. Então, normalmente, a gente substitui as coifas quando as mesmas já estão ressecadas ou partidas ou com folgas, né? O batente do amortecedor, normalmente quando ele chega nesse estado aqui, ele já está se deteriorando, ele vai perder a eficiência dele lá no veículo e ele necessita ser substituído. E na parte do coxim superior do amortecedor, a gente avalia o desgaste da peça, as folgas no rolamento e se ele está apresentando alguma folga com relação à base dele lá na carroceria do veículo. Quando a gente monta um amortecedor, por exemplo, a gente pegou um veículo que está com um vazamento no amortecedor e a gente troca o amortecedor e não substitui esses componentes que são os acessórios que vão garantir a eficiência da função da mola do amortecedor, a gente corre o risco de ter folgas na suspensão, que vão comprometer o alinhamento do veículo e até a própria dirigibilidade do veículo. A gente parte agora, o quarto item do checklist são as molas dianteiras. Quando a gente faz a avaliação da mola, pessoal, a gente sempre vai verificar alguns itens. A gente vai verificar se a mola não está partida, faltando algum elo, ou com a tinta, a superfície dela descascando, o que é um sinal de desgaste e de fadiga da mola. Verificar se o veículo não está com as molas cortadas, que é o que todo mundo conhece no veículo que é rebaixado, né? Que vai alterar as características originais do veículo. O importante também é a gente avaliar se a mola não está apresentando pontos de ferrugem. E uma coisa também muito importante de ser avaliado, pessoal, é se a mola é a mola correta do veículo, avaliar a aplicação da mola. Isso aí vai interferir muito na altura do veículo e no conforto do veículo também. Um fator muito importante de ser avaliado, pessoal, quando a gente está falando da estrutura do amortecedor, ou torre, como muitos chamam, né? É a gente avaliar a posição de montagem das peças. Muitos veículos, os coxins superiores do amortecedor, eles têm posição de montagem e isso interfere muito no alinhamento do carro. Ele vai interferir diretamente num ângulo chamado cambagem. Então é de extrema importância a gente avaliar a posição de montagem dos coxins e também a posição de montagem das arruelas de posicionamento. Tá? Isso aqui vai interferir na vida útil do amortecedor, na segurança do veículo, né? E
questões como rangido e barulho que podem surgir por uma montagem incorreta no veículo. Então é muito importante a gente atentar para a posição de montagem dos componentes da suspensão dianteira do veículo. Os braços tensores. Alguns veículos possuem braços tensores na dianteira e na traseira, outros têm esse componente só na traseira. No caso desse veículo aqui, a gente tem um braço tensor só na suspensão traseira. A importância de se avaliar os itens que devem ser avaliados no braço tensor. A gente sempre deve avaliar as folgas das buchas do braço tensor, verificar se o braço não possui empenamentos, porque normalmente nesse braço, pessoal, a gente vai encontrar a arruela de regulagem da convergência da geometria. Então é importante que esse braço esteja em perfeito alinhamento e não possua nenhum tipo de folga em suas buchas. Bandejas dianteiras e buchas. Um fator importante, pessoal, é o técnico saber diferenciar a flexibilidade que as buchas e componentes de borrachas têm de uma folga realmente existente na suspensão do veículo. Isso vai evitar que a gente faça diagnósticos equivocados, o que pode trazer transtorno para a gente na hora de passar isso para o cliente. Tá? Então o Leandro vai estar mostrando para nós aqui o teste da folga da bucha. A gente sempre deve testar a bucha dianteira e traseira da balança do veículo. E tomar cuidado para não fazer nenhum diagnóstico errado. Então a gente está verificando ali que a nossa bucha dianteira ela está ok, ela não apresenta folgas, ela tem uma pequena flexibilidade que é característica da bucha, mas a bucha traseira nossa aqui está apresentando uma folga anormal, ou seja, ela vai ter que ser substituída. Pivô da suspensão. Junto com a nossa bandeja, a grande maioria dos veículos já tem o pivô acoplado na própria bandeja. Novamente falando da sequência dos itens que são avaliados no checklist, sempre priorizando a produtividade, o técnico avalia as buchas e na sequência já avalia as folgas do pivô. Com o auxílio de uma espátula, o Leandro está mostrando aí para a gente a análise da folga do pivô. Ou seja, não possui folgas, então a gente dá sequência no nosso checklist. Barra estabilizadora, buchas dianteiras e bieletas. Aqui a gente vai ter a nossa barra estabilizadora. O teste de folga é o mesmo que se aplica nas buchas de balança. O Leandro vai estar mostrando aí com a espátula o teste de folga. Tá bom. Ok, né, Leandro? O teste da bieleta também. Aqui com o auxílio da espátula. Aqui o teste da bieleta, pessoal, ele é um teste que a gente costuma fazer com o veículo no solo. É importante a gente ter uma rampa dentro da nossa oficina para que a gente possa testar alguns componentes da suspensão com o veículo na posição de rodagem. Normalmente, esse teste da folga da bieleta a gente faz com o veículo no chão. Ele pode ser feito com o veículo no elevador também, mas como a suspensão vai estar tensionada, normalmente a gente não consegue avaliar a folga da bieleta com o veículo no elevador, mas pode ser feito também. Em alguns casos, quando a gente não tem como fazer esse teste no chão, a gente também pode retirar a bieleta do veículo, é um componente relativamente fácil de ser extraído do veículo, e a gente pode fazer o teste com o veículo no erguido. O próximo item aqui são as coifas do semi-eixo e coifas de juntas homocinéticas. Normalmente a gente avalia na coifa se ela não está apresentando rasgos, folga em suas abraçadeiras e vazamentos da graxa lubrificante. Sobre a caixa de direção, a gente vai estar mostrando aqui uma caixa que foi retirada do veículo, para a gente poder visualizar de uma maneira um pouco melhor. Na caixa de direção, quando o mecanismo é hidráulico, a gente normalmente avalia os vazamentos, se a caixa está apresentando algum vazamento, avalia as coifas, que são de extrema importância para a proteção e que vai determinar muito a vida útil da caixa de direção.
Então, na caixa propriamente dita, a gente avalia as coifas e o estado das mesmas, se a caixa não apresenta vazamentos e se a mesma também não está apresentando folga em suas buchas. Esse mecanismo, ele apresenta um defeito bem característico, que é apresentar uma batida quando a gente está andando em algum terreno irregular e que normalmente é caracterizado por folgas em suas buchas. Quando a caixa é mecânica ou não é um sistema acionado através do sistema hidráulico, a gente avalia folgas, a necessidade de lubrificação, de revisar a caixa e também as coifas. Um ponto muito importante também de ser verificado na caixa de direção são os olhares de fixação da mesma, que podem apresentar folgas que vão também apresentar um defeito característico que vai gerar barulho na suspensão do nosso veículo. Um item muito importante de ser avaliado. O 11º item do nosso checklist de suspensão, pessoal, os articuladores de direção. É um componente que está ligado à caixa de direção. Ele não é propriamente parte da caixa, porque ele pode ser substituído sem que a caixa seja substituída completa, né? Normalmente se avalia as folgas axiais e radiais aqui do articulador. É um componente que não permite reparos, ele tem que ser substituído. É de grande importância a gente verificar a aplicação desse articulador, porque o tamanho dele também pode interferir na regulagem da convergência do veículo. Um fator importante também de ser avaliado aqui no articulador é verificar se ele não está empenado, verificar as folgas axiais e radiais da esfera aqui do articulador, verificar a aplicação dele, para que a gente não tenha nenhum problema na regulagem da convergência, e verificar se o braço também não está empenado, o que vai alterar também a geometria do veículo. Terminal de direção. Componente que também faz parte do sistema de direção do veículo. É uma peça que é bem comum apresentar desgaste, também gera um barulho bem característico na suspensão. O Leandro vai mostrar para a gente aqui o teste que a gente faz, sempre testando as folgas do terminal. É um componente que não pode apresentar nenhum tipo de folga e é de grande importância que ele esteja em perfeito estado, porque através dele a gente consegue fazer regulagens dos ângulos de geometria do veículo. É importante que a gente verifique o estado da coifa, as folgas, como a gente já falou, né? E se ele não está apresentando ruídos que são característicos do desgaste ou da falta de lubrificação da articulação do terminal de direção. É um componente também que costuma apresentar erros de aplicação que interferem na geometria do veículo, tá? Então é importante que a gente verifique folgas, o estado de coifa, se ele não está apresentando ruídos que são característicos da falta de lubrificação e a aplicação da peça no veículo também, que vai interferir na geometria do veículo. É importante também que a gente verifique, na hora em que a gente vai fazer alguma manutenção no veículo e que a gente retira os dois terminais, no caso da gente fazer uma revisão na caixa de direção, por exemplo, que a gente tome muito cuidado para não inverter a posição dos terminais, que na grande maioria dos veículos tem aplicação do lado esquerdo e lado direito. Normalmente, quando a gente inverte a posição do terminal, a gente vai ter um problema bem característico, que é de quando esterce o veículo, a roda bater no terminal ou na própria articulação da caixa de direção. Isso aí é uma característica do veículo que está com os terminais invertidos de lado. A gente vai mostrar para vocês um teste que é bem comum a gente fazer nas nossas oficinas, que ele vai determinar se a gente está com folga na caixa de direção, na articulação ou no próprio terminal de direção. A gente precisa do auxílio de dois técnicos para avaliar esse teste. Um técnico vai estar fazendo esse movimento na roda e o outro técnico vai estar avaliando a folga para analisar se a folga está vindo da bucha da caixa de direção, da articulação ou do terminal de direção, o que vai evitar um diagnóstico falho que pode trazer transtorno depois no teste final do veículo. Coluna de direção.
Por esse componente se tratar de um item que se encontra no interior do veículo e atravessa o painel do mesmo, a gente vai mostrar um teste prático. A gente não vai conseguir visualizar a peça nesse momento, mas vai mostrar para vocês como avalia a folga na coluna de direção. Com o veículo desligado e se encontrando no solo, a gente pode mostrar para vocês se o veículo, a gente deve avaliar se o veículo está apresentando alguma folga no volante. O William está mostrando aí para vocês o teste e ele está analisando se a coluna de direção não apresenta folgas em suas articulações. Testa a folga com folga axial e radial, né? Então, ele está testando a folga axial e a folga radial da coluna de direção. Esse componente, quando apresenta defeito, ele apresenta um ruído característico que parece ser interno ao painel do veículo. Não é um componente muito comum de apresentar desgaste, mas quando apresenta, gera um desconforto considerável para o condutor do veículo. Em veículos que possuem o volante escamoteável, é importante a gente verificar o mecanismo de acionamento desse componente para evitar... para analisar se o mecanismo está em perfeito funcionamento e se não apresenta nenhum tipo de folga. Bomba do sistema de direção hidráulica. Faz parte do sistema de direção. A gente sempre deve avaliar alguns itens do sistema de direção hidráulica. Aqui na bomba de direção, a gente vai verificar se a mesma não está apresentando ruídos, vazamentos. E um item muito importante de ser avaliado aqui, junto com a bomba de direção, é que a gente avalie o estado do óleo do sistema de direção hidráulica. É um item que comumente não é avaliado nas oficinas e a gente deve avaliar a aplicação e o estado do mesmo. Cada montadora possui a sua característica. É importante de avaliar o manual do proprietário para determinar o período de troca do fluido e também a correta aplicação do mesmo. Rolamento das rodas dianteiras. A gente vai mostrar os dois principais testes básicos que a gente deve avaliar no rolamento. Normalmente, quando o veículo do cliente está apresentando problema nos rolamentos, a gente percebe um ronco excessivo e que é bem característico do rolamento do veículo. O Leandro está mostrando para a gente aqui um teste básico, onde a gente gira a roda do veículo e apoiando a mão na mola ou no montante do veículo, a gente consegue sentir uma vibração que é característica de um rolamento apresentando desgaste. É importante também a gente verificar se o mesmo não está apresentando folgas, né? E o segundo teste é um teste com o veículo em movimento. Então, pessoal, aqui a gente vai estar mostrando para vocês um segundo método de teste do rolamento de roda, onde a gente põe o veículo em movimento. Aqui, no caso, a gente está usando um jacaré para erguer uma das rodas do veículo e vai pôr o veículo em movimento. Nesse teste dinâmico, pessoal, a gente tem que tomar alguns cuidados. Um dos principais cuidados que a gente deve ter, evitar de exceder muito a velocidade, em média aí até uns 60 km por hora, para evitar danificar outros componentes do sistema de transmissão, como juntas homocinéticas, eixos e a própria caixa de câmbio. Esse tipo de teste, ele não deve ser efetuado em veículos com câmbio automático, e os sistemas automatizados como o EasyTronic e o Dual Lógico, correndo o risco de danificar componentes da caixa de câmbio do veículo.
Um terceiro teste que também pode ser feito é o teste de rodagem com o veículo em uma via asfaltada, aonde que a gente, com a devida experiência, consegue determinar se o carro está apresentando algum ronco de rolamento ou não. Um cuidado que a gente deve ter, pessoal, quando a gente faz o teste de rodagem para avaliar se o carro está com problemas de rolamento, é tomar cuidado porque, em alguns casos, o ruído está vindo do desgaste dos pneus do veículo. Algumas fabricantes de pneus, eles apresentam um desenho no pneu, nos sulcos do pneu, que geram uma determinada rumorosidade, que pode apresentar um ruído característico que, para o técnico que não estiver muito atento, pode representar um barulho de rolamento. Na verdade, o problema está no pneu e não no rolamento. E às vezes a gente faz um diagnóstico equivocado, acaba trocando a peça e depois vai ter um problema porque o problema está no pneu e não no rolamento propriamente dito. A partir do item 19, pessoal, do nosso procedimento de análise técnica, a gente começa a avaliar itens da suspensão traseira do veículo. Porém, o formato de diagnóstico segue o mesmo procedimento dos componentes da dianteira. São esses itens: amortecedor traseiro, batentes e coifas do amortecedor traseiro, coxins do amortecedor traseiro e molas traseiras. Esses componentes seguem o mesmo item, a gente só pede para que vocês atentem para as buchas do eixo traseiro. É um componente que pode apresentar folgas, tá? E deve ter uma atenção especial na suspensão traseira. Porém, se avalia da mesma maneira que se avaliam as buchas da suspensão dianteira. O item 24, bandejas traseiras e buchas. O 25, barra estabilizadora, buchas traseiras e bieletas se referem à suspensão traseira, braços tensores traseiros. Rolamento de rodas traseiras, o item 28 do nosso checklist, também segue o mesmo procedimento da roda dianteira. E o item 27, cardan e cruzetas, que é um item que difere um pouquinho no diagnóstico. Sobre o item 27, pessoal, cardan e cruzetas, componente que também pode apresentar problemas no nosso veículo, é importante que a gente avalie se o cardan está perfeitamente alinhado. Se ele não possui folgas em suas articulações, é importante que se verifique a lubrificação das partes móveis do cardan e o seu devido balanceamento. O item 29, geometria de direção, dianteira e traseira. Nesse item, pessoal, é um procedimento de extrema importância para garantir a segurança, a segurança e estabilidade do veículo e a durabilidade dos pneus, a gente avaliar a necessidade de se fazer geometria no veículo. Um componente do automóvel que mostra para nós a necessidade de geometria é o pneu do veículo. A gente sempre avalia se no teste de rodagem, se o veículo não está puxando para um dos lados e se o pneu apresenta algum desgaste irregular. Normalmente, o pneu começa a marcar na parte interna, o que indica a necessidade de geometria. A geometria também deve ser efetuada toda vez que a gente fizer alguma intervenção no sistema de suspensão ou de direção do veículo, ou preventivamente a cada 10.000 km. Balanceamento de roda. Um defeito bem característico do problema de balanceamento no veículo é o fato do veículo apresentar uma vibração no volante, que é bem característica da falta de balanceamento nas rodas. Um item importante também é quando a gente faz a troca dos pneus, sempre vai haver necessidade de balanceamento, ou quando o veículo passou por alguma pancada numa roda, buracos que são característicos das nossas estradas, né, que podem causar o empenamento da roda, que vai apresentar necessidade de um conserto da roda e vai ter que necessariamente efetuar o balanceamento. Sobre o diagnóstico do balanceamento da geometria, a gente deve se atentar a alguns cuidados para não fazer um diagnóstico equivocado. É comum o cliente chegar na nossa oficina falando que o carro está
tremendo o volante e pedir para fazer uma geometria, ou o veículo está puxando para o lado e apresentando desgaste de pneu e pedir para fazer balanceamento. Então, assim, o que caracteriza a necessidade de balanceamento normalmente está relacionado à trepidação do volante. Nessa situação aí, pessoal, a gente deve tomar um cuidado com a velocidade em que o problema aparece. Normalmente, quando esse defeito aparece em baixas velocidades, ou seja, o veículo apresenta uma trepidação no volante ou na carroceria do veículo em baixas velocidades, em torno de 40 km por hora, esse defeito está caracterizado por um deslocamento do pneu e não por um problema de distribuição do balanceamento. Quando o veículo apresenta trepidação em torno entre 90 e 100 km por hora, esse defeito é característico da falta de balanceamento das rodas. Quando o cliente chega na nossa oficina pedindo para fazer geometria, a gente deve se atentar com o desgaste dos pneus e com o veículo estar puxando para um dos lados. Isso normalmente é característico de um veículo que está necessitando do procedimento da geometria. O nosso último item a ser avaliado no checklist de sistemas de suspensão e direção. O pneu do veículo, pessoal. Sobre o pneu do veículo, a gente precisa se atentar bastante, porque ele mostra para nós vários defeitos que são bem característicos de a gente encontrar no dia a dia da oficina. O primeiro deles, o que é mais comum, o desgaste do pneu. Todo pneu possui uma linha de sulcos na sua parte, na sua banda de rodagem, onde a gente vai poder avaliar se o pneu chegou no seu limite de desgaste. A gente conhece isso como TWI, esses sulcos que existem aqui nas ranhuras do pneu. Quando a borracha chega nesse nível de desgaste aqui, o pneu necessariamente vai ter que ser substituído. Quando o pneu está apresentando desgastes na parte interna ou externa, pode ser um problema de falta de alinhamento ou calibragem do próprio pneu. Outro item importante de ser avaliado no pneu, a sua data de validade. O pneu tem, em média, 5 anos de validade. O Leandro está analisando aqui, através das inscrições do pneu, a data de validade do pneu. Então aqui, pessoal, a gente vai estar mostrando para vocês, aqui aparece nessa gravação do pneu aqui, normalmente está próximo ao DOT, indicando que esse pneu foi fabricado na 25ª semana do ano de 2011. Itens importantes de a gente também avaliar no pneu: a sua correta calibragem, que a gente encontra em tabelas técnicas ou no manual do próprio veículo. Quando o nosso carro está andando com o pneu descalibrado, se for excesso de pressão, normalmente o pneu vai apresentar desgaste na parte do meio, na parte central, ou quando ele estiver com falta de pressão ou descalibrado, ele apresenta desgaste na parte interna e externa do pneu. Sobre o deslocamento do pneu, quando o pneu sofre um forte impacto e normalmente tem o que pode ocasionar um dano na sua estrutura, pode ocorrer o deslocamento do pneu. Isso causa um defeito bem característico no veículo, que em baixas velocidades o veículo vai tremer o volante. A gente já comentou isso antes, para a gente não se equivocar no diagnóstico achando que é um problema de desbalanceamento. Também falando aqui sobre o pneu, o Leandro está avaliando aqui, agora se o nosso pneu não está apresentando escamamento. Quando o pneu apresenta escamamento, pessoal, acontecem duas coisas bem características, né? Ou o veículo está apresentando uma falta de alinhamento, ou ele está com algum problema de amortecedor, que também pode gerar o escamamento, e esse escamamento ele pode gerar um ruído, principalmente quando a gente está andando em ruas asfaltadas, que é bem semelhante ao ruído do rolamento, que também pode levar a gente a fazer um diagnóstico equivocado. Então é bom a gente estar bem atento ao diagnóstico do pneu para não fazer um diagnóstico equivocado. Um assunto bem polêmico dentro das oficinas mecânicas e que gera bastante transtorno para a gente é o uso adequado da ferramenta conhecida como pneumática.
ela é muito utilizada na manutenção do sistema de suspensão, porém, desde que seja usada da maneira adequada, ela não vai te trazer problemas e sim benefícios. É uma ferramenta que vai agilizar o serviço, mas ela deve ser usada da maneira adequada. Quando a gente não usa a ferramenta da maneira adequada, a gente pode exceder o torque que deve ser aplicado em cima do parafuso, o que vai trazer para a gente bastante transtorno. Quando a gente aplicar os parafusos para fixar os componentes da suspensão, a gente deve primeiro fazer os parafusos pegar manualmente e usar a ferramenta pneumática no seu torque mínimo e evitar que a gente exceda o torque aplicado no parafuso. Os componentes de fixação dos amortecedores do veículo, na aplicação desses componentes, pessoal, nos seus elementos de fixação, porcas e parafusos, a gente nunca deve usar a pneumática, para a gente não correr o risco de exceder o torque e danificar um componente novo, o que vai gerar um transtorno com uma possível garantia. O Leandro vai estar mostrando para a gente aqui o uso de uma ferramenta bem conhecida nas nossas oficinas, que é o torquímetro. Essa ferramenta vai evitar que a gente exceda o torque aplicado nos parafusos de fixação, né? A gente costuma apertar as rodas com uma média de 11 kg nos parafusos de fixação da roda, o que vai evitar a gente espanar o parafuso de roda por excesso de torque e também causar o empenamento do cubo, do tambor e do disco de freio quando a gente aperta o parafuso de roda. Ok, pessoal, então a gente assim encerra o nosso procedimento de análise técnica do sistema de suspensão, direção e eixo traseiro. Fica aqui o meu agradecimento e em nome do NEA Arvesc agradeço a atenção de todos.